Eu sempre acreditei que a vida era feita de capítulos bem costurados. Primeiro, nascemos, depois, crescemos, amamos, casamos, e o mundo aplaude, felizes para sempre. Mas ninguém avisa que, às vezes, o aplauso ecoa vazio, e a cortina desce bem no meio da cena, quando tudo deveria soar perfeito. Meu nome é Miguel, 40 anos, empresário, pai antes de qualquer outro título. Durante 4 anos, eu vivi uma história de amor que parecia treinada para ser lenda. Ela, Inês, trazia um sorriso fácil, uma voz que me fazia esquecer a pressa do relógio. E, ao menos na superfície, um afeto genuíno pela minha filha de 15 anos. Sofia. Ela é incrível. Pai, casa logo. Foi assim que Sofia, madura demais para a idade, me deu permissão para voltar a acreditar no para sempre. E eu acreditei, com todas as forças. Mas hoje, se você abrir a minha caixa de recordações, vai encontrar convites de casamento que jamais foram entregues. Vestidos que não atravessaram o corredor da igreja. Promessas que evaporaram no primeiro raio de luz da manhã do grande dia. Pergunta ao espectador, call to comment. Já sentiu, lá no fundo, que alguém que você ama escondia uma verdade capaz de virar sua vida do avesso? Conte-me nos comentários, talvez a sua história ajude outro coração perdido por aqui. Respire fundo comigo. Feche os olhos. Ouça o silêncio que antecede uma decisão impossível. Escolher entre a mulher que eu amava e a filha que sempre foi a minha bússola. Uma escolha que, para muitos, chegaria apenas no altar. Para mim, veio 3 horas antes da cerimónia, quando eu testemunhei o riso das crianças dela e a ausência ensurdecedora da minha Sofia. E foi aí que entendi: o amor é cego, até que fere quem mais amamos. Nesse instante, abrir mão do casamento deixou de ser desistir de um sonho, para se tornar a única forma de salvar a essência da minha família. Breve pausa, música cresce. Nos próximos minutos, vocês vão percorrer comigo cada memória, cada pista ignorada, cada batalha travada entre razão e coração. Verão como um simples clique num laptop revelou a mentira que transformou um conto de fadas em campo de batalha. É sobretudo, conhecerão o peso e a liberdade de escolher ficar ao lado de quem sempre escolheu você. Preparados? Então venham, porque o primeiro passo desta jornada chama-se Teclam o amor é cego, até que atinge quem mais amamos. Eu costumava pensar que o amor verdadeiro tornava tudo mais simples, mais leve, mais bonito. Mas eu estava errado. Quando conheci a Inês, eu estava saindo de um divórcio silencioso. Desses que não deixam gritos, mas cicatrizes profundas. Minha filha, Sofia, tinha só 11 anos na época. E foi com ela que reaprendi o que era lealdade. Amor sem ego, sem promessas, só presença. Durante anos, éramos só nós dois. Cúmplices. Combinávamos pizza às sextas, filmes antigos aos domingos. E conversas que, às vezes, duravam mais do que o jantar. Então, Inês apareceu. Sorriso gentil, inteligente, atenciosa. No início, tudo parecia encaixar. Ela dizia que entendia o que era ser mãe solo, porque tinha 3 filhos de um casamento antigo. Dizia que admirava o meu jeito com Sofia. Por muito tempo, eu quis acreditar nisso. Ela chegou devagar. Ganhou espaço na minha casa. Na rotina. Nas fotos de fim de semana. E pouco a pouco, foi ganhando também meu coração. Com o tempo, começamos a falar de casamento. Ela adorava planejar, cores da decoração, o lugar, a trilha sonora. E eu, adorava ver aquele brilho nos olhos dela. Porque depois de tantos anos na defensiva, alguém finalmente me olhava como futuro, não como bagagem. Mas o que eu não percebi é que, enquanto ela sorria para mim, havia algo nos bastidores que crescia. Algo frio, silencioso. E com destino certo, minha filha. Inês nunca foi rude com Sofia. Nunca gritou, nunca a proibiu de nada. Mas existe um tipo de rejeição que não grita, só se cala. Comecei a notar pequenos gestos. Olhares desviados. Conversas interrompidas assim que eu saía da sala. Comentários velados sobre como adolescentes precisam de mais independência. E uma pressa constante de nos separar em programas distintos. Dia de casal, aqui. Final de semana só nós dois, ali. No início, eu ignorei. Preferi acreditar que era só adaptação. Afinal, famílias mistas precisam de tempo, não é? Mas Sofia, ela começou a mudar. Parou de trazer amigas para casa. Ficava mais tempo no quarto.
É mesmo tentando manter o sorriso. Havia algo nos olhos dela que eu conhecia bem, a dor de se sentir deslocada. A mesma dor que eu senti, anos atrás, ao perceber que meu casamento anterior havia morrido bem antes do fim oficial. Mesmo assim, eu continuei. Apertei os olhos. Apertei o coração. E fui em frente. Porque a gente sempre acha que consegue consertar tudo com o tempo. Mas nem sempre o tempo conserta. Às vezes, só revela. Inês ficou ainda mais encantadora durante o noivado. Dedicada. Prestativa. Organizou ensaios de fotos. Jantares com amigos. Chamou os sobrinhos. Planejou cada detalhe com precisão cirúrgica. Mas nunca falava sobre Sofia. Nunca perguntou sobre o vestido dela. Nunca pensou em onde ela se sentaria na cerimónia. Quando questionei, ela disse que ainda estávamos decidindo a política do casamento. Depois, veio com a proposta, uma cerimónia sem crianças. Nenhuma, nem os filhos dela, nem minha filha. Na hora, algo travou dentro de mim. Mas ela explicou com tanto zelo. Que queria um momento elegante. Que crianças causam distrações. Que todos os adultos poderiam aproveitar melhor assim. É com pesar, eu cedi. Porque, naquele momento, Sofia, mais madura que todos nós, segurou minha mão e disse que entendia. Que me amava. Que me esperaria com um sorvete e um jantar só nosso depois da lua de mel. Ela fez isso por mim. E eu nunca me senti tão pequeno. Eu quis acreditar que aquilo era temporário. Que o casamento traria reconexão. Que, depois da festa, tudo voltaria ao lugar. Mas o amor, quando é cego, não vê os recados que a vida sussurra. E o meu amor por Inês estava me deixando surdo. Surdo ao desconforto da minha filha. Surdo aos silêncios que pesavam como pedras nos nossos jantares. Surdo aos pequenos sinais de exclusão que já estavam desenhando um futuro onde Sofia não cabia. E foi assim, entre flores, alianças e planos, que percebi, o amor. Quando ignora os danos colaterais. Não é amor, é egoísmo com embalagem de romance. E naquele instante, ainda sem saber, eu estava prestes a descobrir a verdade que me tiraria do altar. E devolveria minha filha ao lugar que sempre foi dela. Transição Muot Maaseng Fanti Epteo. E tudo começou com um clique. Um simples erro de laptop. E uma mensagem que deveria ter permanecido invisível. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Segue na parte 2, a mentira disfarçada de amor. A traição mais dolorosa não é a que nos grita na cara. É a que sussurra pelas costas. Vestida de lógica, cuidado e amor. Inês havia-me convencido. Com palavras doces. Com argumentos polidos. Um casamento sem crianças. Nenhuma. Nem os filhos dela. Nem minha filha. Um momento de adultos. Um ritual elegante. Um evento sóbrio. Ela dizia que era só por um dia. Que todos os pequenos ficariam bem. Que faríamos uma comemoração, para as crianças, depois. E eu quis acreditar. Sofia, mesmo com o coração apertado, me deu um abraço. Disse que entendia. Que faria a parte dela. E ali, naquele gesto, ela mostrou mais maturidade do que muitos adultos que conheci. Enquanto eu, o pai, estava-me dobrando a uma decisão que já começava a cheirar a exclusão. Mas a vida tem seus próprios meios de revelar o que está escondido. É às vezes. Tudo o que ela precisa é de um deslize, um detalhe minúsculo. Numa manhã qualquer, saí apressado para o trabalho e peguei o laptop errado. Em vez do meu, levei o da Inês. Mesmo modelo, mesma capa. Durante o almoço, abri para verificar mensagens. E foi ali, no topo da tela, como se gritasse em silêncio, que uma notificação do Facebook me chamou a atenção. Era de uma das irmãs da Inês. Ela perguntava sobre os horários das crianças para o dia do casamento. Falava das roupas, dos sapatos combinando, das fotos com os padrinhos. Crianças, plural, fotos no altar, sapatos especiais para entrar na cerimónia. Naquele momento, o chão sumiu. Senti como se estivesse assistindo a um filme sobre a minha vida. Mas sem papel principal, só como figurante de uma história manipulada. Eu tirei um print, guardei no celular. Minutos depois, ao abrir o Facebook novamente, a mensagem havia sumido. Deletada. Ocultada. Como quem tenta apagar uma pegada em areia molhada. Mas o estrago já estava feito. Não era só uma mentira. Era uma conspiração. Comecei a juntar peças. As festas que ela organizava com as irmãs, sempre com os filhos delas. As reuniões discretas em que eu não era incluído. As compras em segredo.
E agora? Uma cerimônia onde os filhos dela estariam presentes. Mas minha filha, não. De repente, tudo fazia sentido. Mas não o tipo de sentido que acalma. Era o tipo que rasga. Que revolta. Voltei para casa em silêncio naquela noite. Fingi normalidade. Observei. Na cozinha, Inês conversava no celular com empolgação. Ria. Falava sobre flores, horários, cabelo das meninas. Meninas. Não convidadas. Mas claramente presentes no grande dia. Fui até o quarto da Sofia. Ela me olhou com olhos cansados. Mas ainda carregando aquela esperança discreta de quem acredita que, no fim, tudo vai dar certo. E foi ali, ouvindo ela contar como Inês havia mudado desde o noivado. Como era fria, distante, quase invisível, que algo dentro de mim partiu de vez. Ela não precisava ter gritado. A ausência da Inês já falava mais alto que qualquer briga. Percebi que minha filha não só havia sido excluída do casamento, mas da nova família que estava sendo construída. Ela era o problema a ser removido. É mesmo assim. Ela nunca reclamou. Nunca me fez escolher. Ela só esperava que eu a enxergasse. E eu a enxerguei. Naquele momento, tudo mudou. A cerimónia perfeita já não fazia sentido. As flores, as músicas, os convites, eram só papel de presente em cima de um vazio. Porque o que Inês fez não foi apenas mentir. Foi arquitetar, planejar, criar uma celebração de amor, excluindo justamente quem mais me ensinou o que era amor. E se tem algo que um pai de verdade jamais deve permitir, é ver sua filha sendo rejeitada, e continuar sorrindo para a câmara. No dia seguinte, eu fui ao local da cerimónia mais cedo. E o que vi lá confirmou cada uma das minhas suspeitas. Crianças correndo, fotos sendo tiradas, vestidos combinando. E minha filha, em casa. Segue na parte 3, as pistas que ninguém quis ver. Algumas verdades não caem do céu. Elas escorrem aos poucos, como água infiltrando pela parede até que tudo desaba. Na manhã do casamento, acordei mais cedo do que o normal. Não consegui dormir. Não era ansiedade. Era peso. Um peso estranho no peito. Como se meu corpo soubesse o que a mente ainda tentava negar. Cheguei ao local da cerimónia com 2 horas de antecedência. Esperei que a porta lateral estivesse destrancada. E estava. Silêncio absoluto. Até que ouvi o som. Risos. Pequenos passos correndo pelo salão. Avancei. Ali estavam elas. As crianças. Os filhos da Inês. As sobrinhas com vestidos iguais. Tiaras brilhando. Cabelo arrumado por mãos profissionais. Corriam entre os arranjos de flores. Sorriam para a câmara do fotógrafo que, claramente, já tinha recebido instruções específicas. Na mesa, vi os programas impressos da cerimónia, com os nomes de cada criança listados. Participações confirmadas. Fotos agendadas. Tudo ensaiado. E minha filha, na casa da mãe, em outro bairro, com um vestido que nunca seria usado. Com um lugar no coração, mas não no altar. Senti como se tivessem arrancado o chão sob meus pés. Como se eu estivesse nu, diante de todos, e só agora percebesse que fui o último a saber. Não era só a exclusão. Era humilhação. Premeditada. Silenciosa. Covarde. Andei até o altar. Lá estava Inês, com o vestido branco impecável. Cercada pelas irmãs. Todas sorrindo. Como se tudo estivesse no lugar certo. Mas não estava. Tirei o celular do bolso. Mostrei o print da mensagem que havia tentado esconder. Ela empalideceu. Olhou ao redor. Desviou os olhos. Disse algo inaudível, mas eu já não ouvia mais. A cada detalhe que eu apontava, os vestidos, as cadeiras, os nomes no programa, ela tentava negar. Dizia que era uma surpresa. Um plano de última hora. Que queria me emocionar. Mas como se emocionar com uma mentira cuidadosamente planejada, por semanas? Como aceitar a presença de todos os filhos dela, menos da minha? Ali, diante de mais de 100 convidados, eu descobri que aquele casamento não era nosso. Era dela. Construído para a imagem. Para agradar à família. Para reforçar um império de aparência. E minha filha, minha Sofia, era o obstáculo. Não um membro da família. Não uma prioridade. Só um problema a ser afastado. Voltei ao carro como um homem em ruínas. Não chorei. Ainda não. Só sentia um vazio imenso. Misturado com culpa por ter deixado tudo chegar até ali. O telefone começou a tocar. Amigos, primos, colegas de trabalho. Todos perguntando por que o noivo havia desaparecido. Mas o noivo
Não existia mais. Só havia o pai, o homem, o protetor. E ele precisava agir. Rápido. Antes que a ferida se abrisse ainda mais. Voltei para casa com um único objetivo: colocar um ponto final naquela história. Ela estava prestes a virar minha esposa. Mas, naquele dia, eu escolhi que ela se tornaria apenas parte do passado. Segue na parte 4 o dia do casamento que nunca aconteceu. Alguns dias são feitos para serem lembrados para sempre. Outros, para nunca mais serem repetidos. Naquele sábado, o sol nasceu bonito, o céu limpo, o salão de festas impecável. Tudo estava no lugar, menos o meu coração. Depois da cena no altar, depois da mentira escancarada, dos vestidos infantis, das desculpas vazias, eu sabia o que precisava fazer. Mesmo que doesse, mesmo que me fizesse sangrar por dentro. Voltei para casa, sentei no sofá e encarei o convite do casamento. Nomes em dourado, data em letras cursivas, promessas que já não valiam nada. Olhei para uma foto antiga da Sofia emoldurada na estante. Tinha uns 7 anos ali. Sorriso tímido, braços ao redor do meu pescoço. Ali, naquele retrato, estava o verdadeiro, para sempre, da minha vida. Levantei, respirei fundo, troquei de roupa, e fiz a última coisa que qualquer noivo espera fazer no dia do próprio casamento: desistir. Cheguei novamente ao salão, mas dessa vez, com os olhos abertos. Convidados já se espalhavam pelas mesas. Música ambiente. Pétalas nas laterais do corredor. Fotógrafos testando luzes. Primos. Colegas. Sorrisos tímidos. Abraços de parabéns, que nunca aconteceriam. E no centro de tudo isso, ela, Inês, com maquiagem de noiva. Cabelo preso com pérolas. Sorriso nervoso. Talvez ainda acreditando que eu aceitaria o jogo. Mas o jogo havia acabado. Andei pelo corredor como se fosse o próprio cortejo fúnebre de um sonho. Mostrei o celular com o print novamente. Desta vez, na frente das irmãs. Na frente da mãe dela. Na frente de quem precisava saber que eu não era cego. Alguns convidados se levantaram. Outros fingiram não ver. Mas ali, eu não falava com palavras. Eu falava com escolhas. Vi nos olhos dela o medo. Não por remorso, mas pela reputação. Pelo escândalo. Ela tentou se aproximar, mas eu já tinha ido embora por dentro. Não fiz discurso. Não pedi desculpas. Não dei explicações. Apenas saí. Passei pela porta da frente com passos firmes. E atrás de mim ficaram os sussurros. Os suspiros. As flores caras. Os sonhos falsos. Entrei no carro. Dirigi até o bairro da Sofia. Ela estava me esperando no portão da casa da mãe. Como se soubesse que algo havia mudado. E tinha mudado. Ali, naquela calçada simples. Sem decorações nem câmaras. Eu a abracei como quem volta para casa depois de uma guerra. A guerra, eu percebia agora, nunca foi contra a Inês. Foi contra mim mesmo. Contra minha negação. Contra minha covardia em reconhecer os sinais. E enfim, eu tinha vencido. Não com raiva. Não com vingança. Mas com amor. Amor pelo único, sim, que nunca me traiu. Mas, como toda história mal resolvida, a verdade ainda não tinha acabado de mostrar os dentes. Dias depois, a verdadeira raiz daquela exclusão veio à tona. E o que eu descobri fez tudo doer de novo. Segue na parte 5 verdades que ferem mais do que o silêncio. Existem feridas que doem na hora. E existem outras que só doem quando descobrimos por que foram feitas. A cerimónia havia sido cancelada. Os convidados voltaram para casa com seus vestidos passados. Suas gravatas apertadas. E um gosto amargo de confusão na boca. Mas para mim, o pior ainda estava por vir. 2 dias se passaram. Silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. A casa, que antes vibrava com ensaios e flores, agora era só eco e ausência. Até que o telefone vibrou. Era ela. Inês havia finalmente decidido se justificar. Mas não com arrependimento. Com desculpas, mascaradas de lógica. Ela escreveu longos parágrafos, tentando explicar o inexplicável. E quanto mais eu lia, mais percebia que não era só uma mentira. Era uma convicção distorcida. Tudo começou, segundo ela, numa noite específica, a festa de noivado. Naquele dia, Sofia se sentiu mal e subiu para o quarto mais cedo. Disse que estava com dor de cabeça. Enjoo, talvez algo que comeu. E Inês, tentando mostrar cuidado, subiu para verificar. Ao chegar, ouviu minha filha conversando ao telefone. Rindo baixinho com uma amiga.
Talvez tentando se distrair. Talvez só sendo uma adolescente. Mas para Inês, aquilo foi uma afronta. Ela interpretou aquele riso como falsidade. Como manipulação. Como uma tentativa da minha filha de roubar meu foco, naquele dia especial. Ao invés de conversar comigo, ela conversou com as irmãs. Com aquelas mesmas que sempre olharam Sofia com um certo desprezo disfarçado de simpatia. Elas alimentaram a ideia de que minha filha era um obstáculo. Um problema futuro. Uma ameaça à nova, família ideal, que ela sonhava construir comigo, sem bagagens. Foi ali, naquela noite, que tudo começou. O afastamento. A frieza. Os convites não enviados. Os planos de exclusão. Ela confessou que acreditava que, se tornasse a convivência desconfortável o suficiente, Sofia preferiria ficar mais tempo com a mãe. E assim, nossa vida a dois seria mais leve, mais livre, mais organizada. Disse ainda que a ideia da cerimónia sem crianças não era para respeitar o evento, mas para enviar um recado, um sinal, de que existiam prioridades, e que minha filha não estava entre elas. Ela queria ensinar Sofia seu lugar naquela nova dinâmica familiar. E o lugar dela era fora. Eu li aquelas palavras como se estivesse lendo o diagnóstico de uma doença invisível. Tudo o que eu não conseguia nomear nos últimos meses. Agora tinha forma. E cheirava a crueldade. Falei com Sofia no mesmo dia. Ela confirmou que realmente estava mal na festa. Que ligou para a amiga porque estava com medo de vomitar. Que rir era a única forma de disfarçar o desconforto. Que jamais, nem por um segundo, tentou me manipular. Ela só não queria estragar a noite. Queria ser gentil, discreta, como sempre foi. E enquanto minha filha se esforçava para ser respeitosa, a mulher que eu ia casar tramava silenciosamente sua exclusão. Ali, não restou mais dúvida. Nem dor. Restou clareza. E o tipo de maturidade que só se conquista quando a gente encara a verdade de frente, por mais feia que seja. Dias depois, ela ainda tentou voltar. Apareceu com lágrimas, malas e promessas. Mas o que é quebrado por escolha não pode ser consertado por arrependimento tardio. Segue na parte 6 a liberdade de quem escolhe o amor de verdade. A pior parte de um adeus não é a despedida, é o que vem antes. A dúvida, a culpa, a vontade de acreditar que ainda é possível voltar, mesmo quando tudo já foi embora. 3 dias depois do casamento cancelado, ela apareceu, sem aviso, sem hora marcada, com os olhos vermelhos e as mãos vazias. Dizia que queria pegar o que havia deixado na casa. Algumas roupas, utensílios de cozinha, um móvel ou outro. Mas a verdade é que ela veio buscar algo que já não existia, a última chance. Trouxe a irmã e o cunhado. Como quem tenta parecer neutra. Mas o desconforto era palpável. Os olhos não se encontravam. As palavras pesavam no ar. Ela chorou. Pediu desculpas. Disse que estava confusa. Que se deixou levar pelos medos. Pelos conselhos errados. Pelas pressões invisíveis de ser, boas maneiras, numa família nova. Disse que agora entendia o valor da minha filha. Que queria tentar de novo. Que estava disposta a ir para terapia. Construir pontes. Pedir perdão. Mas não era sobre arrependimento. Era sobre caráter. E caráter não se reconstrói com promessas. Enquanto ela falava, meu coração já estava em outro lugar. Estava no olhar da Sofia quando me viu chegar no portão naquele dia. Estava nos anos de cumplicidade silenciosa. Nas noites de pizza. Nos cochilos no sofá. Nas conversas que não precisavam de palavras. E eu percebi que o amor verdadeiro não é aquele que nos tira o fôlego. É o que nos devolve a paz. Pedi que ela pegasse suas coisas. Sem drama, sem cena, sem culpa. Deixei claro que não havia mais volta. Porque quando alguém tenta apagar a parte mais importante da nossa vida, não se reconstrói mais nada em cima disso. Ela foi embora com lágrimas. E eu, com silêncio. Mas, pela primeira vez em muito tempo, um silêncio bom, pacífico, merecido. Nos dias seguintes, a casa voltou a respirar. Sofia voltou a convidar amigas. Ríamos mais. Cozinhávamos juntos. Aos poucos, a presença dela voltou a preencher os cantos que estavam sendo apagados. Planejamos uma viagem, só nós dois, para o sul, para ver o mar, para lembrar o que nunca deixamos de ser, uma família. No último dia da viagem, ao entardecer, sentamos na areia. O céu laranja, as ondas suaves, o vento leve, e ali,
Em silêncio, eu entendi. Às vezes, a liberdade não está em recomeçar com alguém novo, mas em escolher de novo quem nunca deixou de estar ao seu lado. E eu escolhi. Escolhi minha filha. Escolhi minha paz. Escolhi a mim mesmo, sem me trair. Se você também já precisou abrir mão de algo que parecia perfeito, mas que custava a sua paz, deixe seu comentário. Talvez a sua coragem inspire alguém. Porque no fim, a vida sempre recompensa quem tem a ousadia de escolher o amor de verdade. Se você chegou até aqui, muito obrigado por dedicar esse tempo à nossa história. Esperamos que, de alguma forma, ela tenha tocado seu coração, feito você refletir, ou simplesmente te acompanhado num momento de pausa. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e traz força para contarmos mais histórias como essa. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. Obrigado por fazer parte dessa jornada. A gente se vê na próxima história.